Amém. Graça e paz a todos. Eu ia falar do Flamengo, mas o bispo Abner já falou. E eu estava ouvindo ali o Eliel falando que perdeu o sono para ministrar a palavra da oferta. Você imagina o que eu perdi? E pastor Silas, olhando para quantos anos o senhor está fazendo, eu diria certamente que o senhor tem mais passado do que futuro. Certo? Bom, gente, eu confesso a vocês que o aniversário é dele, mas eu acabei ganhando um presentão. A oportunidade de falar num evento como esse, com a gama de relacionamento que o pastor tem, com as pessoas importantes que poderiam estar aqui, certo? Ao longo de todo o tempo, eu sei o quanto ele cultiva seus relacionamentos, o quanto ele estabelece níveis de relacionamento. Eu tenho absoluta certeza de que Deus, me presenteou com a oportunidade de estar aqui diante de vocês. Antes de ler, eu preciso falar também da importância, certo, da voz do pastor Silas, não apenas na nossa nação, mas também no meu ministério. Hoje eu sou pastor de uma igreja em Xerém que completou 5 anos e a decisão de abrir esse ministério foi baseado num aconselhamento que eu recebi dele. Fico muito grato, por tudo aquilo que o ministério dele acabou reverberando na minha vida. E é lamentável, às vezes, nós sabemos, mas isso é perfeitamente comum, de que muitas pessoas só saberão e reconhecerão o valor da sua voz, da sua disposição, certo? E do seu embate, quando o senhor não estiver mais aqui para fazê-lo, certo? Muitas pessoas hoje que não reconhecem a sua voz, amanhã provavelmente verá acontecer alguma coisa e a frase será: se pastor Silas ainda estivesse aqui, as coisas teriam sido diferentes. Eu já ouvi uma vez conversando com ele, e eu falei: pastor, mas o senhor não acha que isso é uma briga que o senhor vai entrar para perder? Ele disse: o importante, Cláudio, não é se eu vou perder ou ganhar, é simplesmente ter a conscientização de que eu estou lutando pelas minhas convicções, pelos meus ideais. Isso é magnífico, certo? E eu louvo a Deus por sua vida, que Deus continue te dando saúde, abençoando a sua casa e a sua família. Eu quero apenas fazer uma reflexão, ok? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2. Davi vai falar algumas coisas com Salomão. Me parece que Davi tem 2 preocupações muito intensas nessas últimas instruções que ele vai dar para seu filho antes de morrer. E é essa reflexão que eu queria fazer nesta manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a carne, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia,
e o que fez os dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté, os quais matou. E em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Feche os seus olhos agora. Senhor, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Davi, ele dá basicamente duas instruções a seu filho Salomão. E ele diz a Salomão: observe isso com muito cuidado. E as instruções que Davi vai dar para seu filho são preciosíssimas. E eu queria não apenas oferecê-la ao pastor, mas a todos nós que observássemos o que Davi está falando com Salomão. A primeira instrução que Davi vai dar a Salomão antes de morrer é de que maneira ele deve se comportar no que diz respeito aos valores de Deus. Que nível de atenção ele precisa oferecer aos preceitos, aos conceitos, aos mandamentos, aos estatutos. A instrução de Davi é: leve Deus a sério, e para você fazer isso, você vai precisar ser homem de verdade, para não negociar com valores, para estabelecer princípios, para agarrar-se fielmente à palavra de Deus e para levar a sua história adiante. Davi tem uma preocupação muito importante. Ele sabe que o futuro de seu trono, ele não vai estar mais presente para ver. Ao contrário de alguns reis que não se preocupavam, de como seria a gestão futura de seus filhos e netos, Davi tem a preocupação. Ele recebeu uma instrução de Deus e é isso que ele repassa a Salomão. É necessário que você se comporte desta maneira para que sempre haja sucessor ao trono. Davi é alguém que entende que não existe sucesso sem sucessão. E ele prepara seu filho. Ele fala da importância, certo? De se agarrar aos valores, de não negociar. Esses dias eu estava num ambiente e alguém me perguntou sobre o que eu achava sobre um assunto. E eu disse para essa pessoa: eu negocio com você minha casa, eu negocio com você meu carro, mas eu não posso negociar com você valores que não são meus, porque eles são de Deus, e se são de Deus eu não vou abrir concessão. É desse jeito que Deus diz, é desse jeito que vai ser. Às vezes, ser politicamente correto é mais confortável, e todas as vezes que você não se comporta segundo o padrão pré-estabelecido, certo? Você é visto de uma maneira equivocada. O salmista diz assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito em meio de tendas de Quedar. Eu sou pela paz, mas quando eu falo de paz, não sou eu que quero a guerra. Os valores é que se inverteram. Eu estou apenas falando de algo que é correto, mas como não é mais correto para a maioria, porque hoje andar na mão certa virou contramão, e quem anda na mão certa provavelmente não tem muitos correligionários para andar ao seu lado, então inevitavelmente nós vamos bater de frente. E nós estamos falando de um homem, estamos falando de uma inspiração, certo, também de Deus, de lutarmos por aquilo que acreditamos. Está errado, está errado. Ah, mas todo mundo está fazendo, cada um tem seu direito. Menino, você pode fazer o que você quiser, mas eu só vou te avisar uma coisa: depois você vai se lascar. Esses dias eu usei essa palavra num post meu: nunca ajude um lascado sem antes saber por que ele está lascado. Porque, presta atenção, porque ele pode estar lascado porque lascou alguém e vai acabar lascando você também. Menino, você vê o que postaram de mim porque eu usei a palavra lascado. E quem é provavelmente que fez as críticas? Os lascados. Então, nós estamos num ambiente onde, infelizmente, os valores se corromperam, sim ou não? O certo virou errado, e quem luta pelo certo, quem fala com veemência, acaba tendo problema. Então, algumas pessoas preferem tomar a linha do politicamente correto. E eu entendo, porque nem todo mundo está para a briga. A verdade é essa, entendeu? Cada um no seu quadrado.
Não tenta fazer o que o outro faz, por quê? Porque às vezes você não tem disposição para fazer isso. Certo? Eu estava conversando com minha esposa e ela começou a postar algumas coisas na internet, na rede dela. Eu falei, ó, filho, ó, só uma instrução. Poste o que você quiser, mas não olhe o que os outros falam, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você não tem noção. Eu já te conheço, você vai ficar chateada. Certo? Então, se você não tem condições de fazer, não faça. Agora, se você resolveu andar com Deus, não dá para negociar. Nós vamos manter firme, o que é pecado e pronto, final. É isso que Deus está falando através de Davi com Salomão. Não negocia, meu filho. Fique firme nos preceitos, nos mandamentos, lute, seja homem. Certo? Porque o homem está em extinção. O homem está igual o mico leão dourado, para ver só em cativeiro. Você está rindo? Não, é verdade. E quando eu olho essa exposição, eu vejo alguém preocupado, estabelecendo prioridades. Aprenda uma coisa, tudo que é prioridade é importante, mas nem tudo que é importante é prioridade. Eu já vi gente deixar prioridade para fazer algo importante, você vai cobrar. Ele diz, mas isso também era importante. Sim, mas não era prioridade, tinha alguma coisa que tinha vindo antes. Então a prioridade para Davi é, meu filho, se apegue a Deus, aos valores de Deus, fique com Deus, fique firme com Deus, porque foi Ele que me tirou de trás das malhadas, e foi Ele que me colocou nesse trono. Você está entendendo? Não era para você ser o rei, você só está onde está porque Deus me deu instruções para fazer isso, então nós estamos aqui para lutar, amém? Deixa eu falar uma coisa para você, que isso fique registrado. Nós somos cristãos e como cristãos somos pacíficos. Nós somos pacíficos, mas não somos frouxos. Você está entendendo? Ser pacífico é diferente de ser frouxo. Então coloque isso no seu coração, certo? Então a primeira instrução é essa: tema a Deus e seja homem, se apegue. Agora a segunda instrução também é poderosíssima. Assim que ele acaba de falar sobre esses valores, de colocar Deus em primeiro lugar, porque não vai faltar sucessor, ele mexe no segundo conselho, a partir do verso 5. E tu também sabes o que fez Joabe. Preste atenção, porque Davi agora vai dar instruções a Salomão de quem ele deve manter por perto, de quem ele deve manter bem longe, de quem ele deve substituir. Agora o relacionamento não é mais divino, é interpessoal. Aprenda isso, porque é precioso. Davi vai dar algumas instruções de quem ele pôde tolerar, porque tinha força para fazê-lo. Mas ele sabe que essas pessoas perto de seu filho pode ser um risco terrível. Então, Davi manda Salomão eliminar esses relacionamentos. Parece estranho, né? A gente falar eliminar relacionamento, parece coisa de Big Brother, põe no paredão, elimina. Mas deixa eu te explicar uma coisa com muito respeito, com muito temor. Eu aprendi assim, se a sua crença é de outro jeito, eu entendo. Eu tenho que amar a todo mundo, sim ou não? Mas eu não preciso gostar de todo mundo. Gostar tem a ver com gosto, e tem gente que eu provo e não gosto. O amor pela pessoa faz você orar por ela, sim ou não? Querer o bem dela, sim ou não? Se precisar de ajuda, você socorre, sim ou não? Mas não precisa estar na sua casa, perto de tu, comendo na sua casa, pertinho de tu. Tem gente que você tem que colocar no seu devido lugar, porque você já provou. Eu já vi pessoas azedarem seu coração, porque tentaram trazer para perto gente que não deveria estar perto. Porque tem gente que sequer é capaz de conviver com o seu sucesso. Entendeu? Tem gente que não dá, meu filho. Por exemplo, 2015, Natal. Você fez o Natal, convidou um parente, ele estragou o seu Natal. 2016, Natal, você convidou esse mesmo parente, estragou o seu Natal. 2018, você convidou o mesmo parente, ele estragou o Natal. E agora você é bondoso, misericordioso, uma pessoa de Deus. Vem aí o Natal de 2019.
o que você faz? Não, você convida o destruidor de Natal, chama, porque você é bom demais. É isso, Davi vai dar instruções preciosíssimas. E ele estabelece algumas áreas que eu achei muito importante, ok? E é isso que eu quero ver com você. Aprenda a colocar as pessoas no seu devido lugar, porque senão já você se aborrece e diz assim: quer saber da coisa? Eu não quero mais ninguém na minha casa, eu agora vou andar sozinho. Você não é monge, você é crente. Se você for monge, tudo bem, bota uma cuequinha, vai para a montanha do Tibete, senta. Isolamento. Vai meditar. Não dá, meu filho. O crente tem que andar junto. É o vucu-vucu do dia a dia. Sim, gente. Não, deixa eu te falar uma coisa. Olha como é que o relacionamento irmão é maneiro. Quem matou Abel? Não, fala assim, seu irmão. Quem vendeu José? Davi teve uns probleminha com quem? O filho pródigo teve problema com quem? E você tem problema com quem? Se nós não tivermos a maturidade, com todo amor e carinho, de estabelecer os níveis de relacionamento e eliminarmos as pessoas tóxicas, certo? E colocá-las a uma distância segura. Fica aí, eu quero você sempre de olho no meu campo de visão. Davi diz para Salomão: cuidado com Joabe, cuidado com Simei. Eu preciso que você entenda que essas pessoas não podem estar por perto de você. Ele já colocou Deus em primeiro lugar, sim ou não? Relacionamento divino. Intrapessoal é a maturidade que ele vai ter para lidar consigo mesmo e com seus desejos e superá-los, vencê-los, para se relacionar com Deus. E segundo, a maturidade que ele vai ter também em seu relacionamento intrapessoal com ele mesmo, para estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis, salutares. Esse é o grande desafio. Aliás, essas são as duas dinâmicas da vida. Ontem eu estava pregando num evento no interior de São Paulo, da APAI, falando sobre isso. No meio corporativo, nós temos falado muito sobre aprender, desaprender e reaprender. O mundo mudou. Eu vim aqui um dia, me permita, eu vi o senhor de tênis num culto, camiseta e com blazer, eu achei extraordinário. Viu o pastor Cílio e falei: gente, show de bola, eu estava ali sentado. Sim, alguém que aprende, certo? Sim. Preste atenção, o mundo mudou, meu filho. Olha que coisa magnífica. Seu filho, você fala para seu filho assim, ó: meu filho, o que você quer ser quando crescer? Ele diz assim: youtuber. Você fala: o quê? Youtuber. Esse negócio de ficar mexendo assim nas coisas de... Isso lá é trabalho, menino. Seu preguiçoso. Antes de falar isso, pergunta o seu filho quanto ganha um YouTube para trabalhar em casa, postando umas coisinhas, se ele for bem sucedido. E talvez você vai falar para o seu filho: meu filho, quando entrar, arruma uma vaga para mim. Isso, o mundo está mudando. Inevitavelmente, nós precisamos entender, certo? Aquelas mulheres que ficavam em casa tomando coisa. Mudou, filho. Cadê sua esposa? Está viajando. Reuniões. Sério? Não tem medo? A única coisa que eu tenho medo é de não ter mulher. Certo? Mas de ter uma, louvado seja Deus. Nós temos a mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de a mente. Tem gente que engessou a mente. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Mas tem 3 áreas, e aqui eu termino já, só um minutinho, que vai ser com anestesia, você nem vai sentir. É assim mesmo. No capítulo 1 de 1 Reis, no versículo 44,
O rei Davi envia a Salomão Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaía, o homem que vai se tornar seu comandante da guarda. Preste atenção, porque tem algumas áreas que eu gostaria de aplicar isso aqui rapidinho. A primeira coisa que fez de Davi, ou de Salomão, um homem bem-sucedido, seus referenciais. Quando Salomão olhava para trás, ele via seu pai, ele via sua história, ele via a história de sua mãe, recheada de erros, sim, é verdade, porque não tem ninguém perfeito. Mas ele consegue ver e olhar para trás e não tem problema nenhum. Para trás ficam nossas inspirações, para trás ficam nossas referências. Mas ele também olharia para frente. Mas uma coisa importantíssima que nós precisamos ter são referências. E todas as vezes que aparecer uma ruim, tire ela do seu campo de atenção e substitua por uma boa. Então, meu pai, você quer pai ruim? Vamos para 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos, certo? Quando Ezequias assume o trono, certo? Pensa num cara ruim, era o pai dele, o Acais. Só fez besteira, certo? E o Acais morreu, deixou uma bomba na mão do Ezequias. Um reino totalmente falido. O texto diz que Ezequias fez tudo quanto era reto, conforme fizera Davi, seu pai. Davi era pai dele? Quem era o pai dele? Acais. Acais prestava? Então ele tirou a referência negativa e colocou a boa. É você que decide quem você vai seguir. Se te faltam referências positivas, substitua as negativas. Entendeu? Meu pai me traumatizou, me bateu. Quantos aqui apanhou do pai? Levanta a mão. A turma que apanhou. Olha aí, olha aí, olha aí. Tudo acima de 20, porque para baixo de 20 tem lei para não bater. Por isso que estão meio doidos, que não apanha. A Bíblia diz, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Ou seja, a criança tem que apanhar para deixar de ficar doida. Pelo menos essa é a minha interpretação aqui, a grosso modo. Não estou falando de violência doméstica, não. Estou falando de disciplina. Você entende? Ele olhava para trás e via referências. Pastor, eu não tenho referência nenhuma. Tem, meu filho, pega e coloca. Tem gente boa. Aliás, tem muito mais gente boa do que ruim. É que a gente fica canalizando demais força para as coisas ruins. É ou não é? Tem muita gente, mais gente casada do que gente divorciada. Sim ou não? Tem muito mais gente bonita do que feia. Sim ou não? Mas é só ver um fake, nossa. As coisas ruins sempre chamam mais atenção. Então eu quero aqui colocar para você. Tenha boas referências. Segunda coisa, aqui. Espera aí um pouquinho, porque eu vou te falar. Esse troço aqui é bom, mas... Esse aqui não tem memória não, isso tem uma vaga lembrança. Tem hora que ele... 1 Reis, capítulo 2, verso de número 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficências, e estarão entre os homens que comem a tua... Presta atenção. Depois você dá uma olhadinha, certo? No que Davi viveu com este homem e a consideração que ele tinha por Barzilai. Mas eu quero te falar uma coisa. Tenha perto de você amigos. Gente que pode comer com você. Selecione. Pastor, eu não confio em ninguém. Estabeleça critério de avaliação. Pegue 10 pessoas que você quer confiar. E conte para elas, cada uma delas, um segredo. Que não é segredo, mas você diz que é segredo. Vou te contar isso e não conta para ninguém. E solta as 10. Aqui vazar, tu elimina. Essa aqui contou, essa aqui falou. Você não estabelece. Tenha amigos. É importante você ter amigos em todos os níveis. Certo? Tem amigo que você pode abrir o coração. Tem amigo que não é para abrir o coração, é só para rir do lado dele. Você ri, se diverte. Contar algo sério? Conta não. Tem amigo que você ri e conta coisa, mas não faz negócio. Um tempo atrás, o cara me pediu um dinheiro emprestado. Você tem? Eu falei, tenho. Você me empresta? Eu falei, não empresto.
Ele falou, mas pastor, eu te pago na segunda, porque era quarta-feira ou quinta, eu acho, e ele tinha que pagar uma coisa na sexta. Eu falei, rapaz, eu tenho que pagar um negócio na segunda. Ele falou, pastor, mas segunda eu tenho, o senhor me empresta agora, eu pago ele na sexta. Na segunda eu recebo, eu te dou. Eu falei, você tem certeza que você tem na segunda? Ele falou, eu tenho. Eu falei, então me dá o telefone da pessoa que você está devendo, que eu vou ligar para ela e vou falar que você vai pagar ela na segunda-feira. Aqui que eu vou trocar a dívida do outro pela minha. Então você tem que entender, tem gente que acha que dá para ter um amigo só. Não, essas amizades que talvez não sejam tão profundas, mas que sejam importantes para fazer parte da sua vida, para você extravasar, rir um pouco, se divertir. E para esse eu conto, e esse nem... Para esse eu vendo, e para esse eu nem compro. É na verdade? Sim, tem tudo, tem que ter amigo. Me parece que é isso que Davi está instruindo seu filho Salomão, ó, sabe a turma do Barzilai? Gente boa, pode levar para a tua mesa, gente legal, é isso, são essas informações. Fala para quem está do seu lado, tem amigo? Mas termina a frase, diga assim, mas em níveis diferentes. Isso aí. Capítulo 2, ainda verso 35. E o rei pôs a Benaía, filho de Joiada, em lugar sobre o seu exército. Deixa eu te falar, pensa num cara bravo, era o tal do Benaía, ou Benaia, como quero. Deu um problema, era ele que resolvia. O que Davi está falando? Você tem que ter gente perto de tu que vai brigar por você. Gente que veste a camisa. Não é aquela turma que gritou, vai todo mundo embora. Jesus tinha isso na patota dele. Traidor, tinha ou não tinha? Incrédulo, tinha ou não tinha? Brincalhão, tinha ou não tinha? Claro! Você acha que o André não estava brincando quando olhou para Jesus e falou, ó, tem esse montão de gente aí, 5 pães e 2 peixinhos? Só podia estar brincando. Jesus aqui falou, traz aí, ô menino. E vamos botar para essa multidão toda. Eu imagino André pensando, ele brinca mais do que eu. Entendeu? Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com a maioria? Você tem amigo que quando der ruim, ele some. Mas você tem que ter gente que vai vestir a camisa. Sabe? Eu tenho grupos que é o seguinte, tu errou, ninguém bate em tu. Eles levam para bater. Não deixa os outros de fora bater, mas a gente apanha. Isso é importante, você tem que ter gente para te proteger, porque nada pior do que alguém falar mal de tu, e você falar, você está perto, estão falando mal do seu amigo. É assim mesmo, é desse jeito. Isso é covardia, não fala não, não fala não. Você não conhece, você não sabe. Entendeu? Mas também não fica muito triste não, porque ninguém nunca vai falar tão mal de você o quanto você é de verdade. Ninguém te conhece a fundo. Esse dia uma pessoa veio reclamar, pastor, você ouviu o que está falando de mim? Está falando tão mal. Eu falei, menino, eu nem acho que é tão mal assim, porque eu sei de umas coisas que eles nem sabem. Então, olha só, Davi tem um comandante. É esse homem que vai matar Adonias. É esse homem que vai matar Benaía. É o comandante, é o camarada que está do lado de Davi para resolver as pendengas. Tu tem que ter gente assim. E deixa eu falar uma coisa para você, a maioria dos homens. Um ser que desempenha essa função com maestria na nossa vida chama mulher. A maioria dos homens fortes que eu conheço tem uma mulher forte do lado, que normalmente... A mulher olha e já diz logo assim, fulmina. Não quero ele mais andando contigo. Não quero ele mais aqui em casa. Isso é sem vergonha. E eu estou te avisando, já você vai quebrar a cara. Deixa eu dar uma notícia para vocês ruim. A maioria dos conselhos que essa mulher der para tu, escuta. Que essas bênçãos sabem o que está falando. Tenha gente, é isso, sabe? Uma instrução, tenha gente perto de você que vai te defender.
Porque se der ruim e todo mundo for embora, você não tem nem um para estar contigo na batalha, vai ficar ruim para você. Posso ouvir um amém? Amém. Mas ainda aqui nesse texto, diz assim, 35, e Zadok, o sacerdote. Olha, você tem que ter uma referência, certo? Você tem que ter amigos, você tem que ter comandante, gente que vai lutar com você, as guerras físicas, as batalhas e os embates, mas você tem que ter também pessoas que vão entrar em batalhas espirituais com você. Você tem que ter sacerdote, gente que ora por você, igual Pedro, está preso e a turma na casa de Maria, mãe de João Marco, orando, Senhor, olha o Pedro na prisão, Senhor, olha o Pedro, Senhor, dá a vitória para o Pedro. E o anjo chegou lá na prisão e falou, Pedro, acorda aí, irmão, vamos embora, alvará de soltura. Sim, Pedro acha que está dormindo, passa pelas portas, quando ele está lá do lado de fora, o anjo do lado dele, de repente, o anjo foi embora, ele ficou sozinho, falou, caraca, estou solto. Corre para a casa de Maria, mãe de João Marco, bate na porta, uma garotinha vem abrir, leva um susto, nem abre. Sabe o que me deixa mais confuso? É que a porta da prisão abre e a casa da Maria não abre. A porta da prisão abriu para Pedro? Sim ou não? Não, ela abriu para o anjo. É porque o anjo estava com Pedro. E na casa de Maria, a porta abriu para o Pedro? Por quê? Porque o anjo não estava. Ande com gente que abre porta para você. Ande com gente que vai te levar para outro nível, você está entendendo? Você tem que ter gente que intercede por você, que ore por você, senão a gente não se mantém de pé, porque todo dia cai um valente. Às vezes você vê a força da pessoa, a unção que a pessoa tem, certo? Mas por que tem? É porque tem gente orando, tem gente clamando. Você está entendendo? Porque se não clamar, o senhor estava numa situação que uma senhora, na verdade, lembrou de algo crucial. Gente que está preocupada com as coisas espirituais. Você tem que ter essas pessoas que oram. Tem gente que ora pelo meu casamento. Por quê? Porque eu falo de casamento. Você acha que o diabo não está doido para eu pegar uma mulher? E para um homem pegar a minha mulher? Claro que está! E por quê? Porque eu sou lindo? Não. Longe de mim está o adjetivo. É porque isso vai envergonhar o... Então eu tenho que ter gente, Senhor, essa mulher não é tão boa, mas não deixa o pastor separar. Ele também não é muito bom para ela. Você tem que ter gente. Você tem que ter gente intercedendo, pedindo a Deus para te dar revelação, para te dar orientação. Certo? Você tem que ter sacerdote na sua vida. Tem gente que pensa que a gente chega aqui de paraquedas. Ainda mais eu que trato com humor. E isolaram todas as minhas falas de piadinha e botaram lá, quem virou eu? Um contador de piada. Não que eu não seja, mas não é só isso. Eu vou pregar, ninguém fala assim, vem aí um homem de Deus. Fala nada. Vai lá na igreja que você vai ver aquele pastor super engraçado. Então você tem que ter gente que ora, amém? Aqui tem uma igreja que ora pelo seu pastor? Então é isso que mantém ele de pé. Porque às vezes no embate nós estamos lá no nervosismo do ao vivo e o Satanás querendo. E aí a gente fica nervoso e o Espírito Santo está bem do lado. Fica tranquilo. Tranquilo, vou te dar uma resposta agora, que vai calar todo mundo, quer ver? Aí o Espírito Santo sopra, a gente fala, sabe o que os outros falam? Nossa, como é sábio. Sabe nada, se o Espírito Santo não estivesse ali, caía. Porque a intenção não é só do diabo de apagar na nossa mente. Então, nós precisamos, tem gente aqui que é referência nacional. Você está entendendo? Pastor Cílio já foi para outra esfera, tem que ser tombado como patrimônio. Certo? Mas escuta só, você precisa de oração, meu filho. Você é pastor, bota a sua igreja para orar. Para quê? Para você pregar. Porque tem uns pastores, rapaz, que não acrescenta nada no nosso saber, ainda bota dúvida naquilo que a gente já sabia. Você vê o cara só para pregar, você diz, sangue de Jesus tem poder. Bota a sua igreja, Senhor, abre a mente daqui.
e dá unção, isso, daquilo. Hoje eu sou pastor de uma igreja, eu imaginei que a igreja fosse ser tudo na vida, menos uma igreja reconhecida como cura. Você acredita que eu pastorei uma igreja que está assim, de gente sendo curada? Até eu entrei em conflito. Falei, Senhor, é cura mesmo? Isso aí, pessoal, aí é charlatão, falando para me agradar. Sabe o que aconteceu? Meu líder do ministério de oração acabou saindo da igreja. Eu assumi o trabalho de oração de quarta-feira de manhã. E aí eu descobri por que as coisas estão acontecendo à noite. Porque tem joelho dobrado de manhã clamando. Você está entendendo? Então tenha sacerdotes na sua vida. Amém? E deixa eu voltar para cá e termino no capítulo 1, verso 44. Ele diz assim: e o rei enviou a ele a Zadok, o sacerdote, e quem era Natã? Isso. Gente, você tem que ter uma referência, você tem que ter amigos, você tem que ter gente que te defenda no campo físico, te defenda no campo espiritual, e tu tem que ter gente que pode falar para você o que ninguém pode, que não tem medo de dizer para você: tu pisou na bola, tu vacilou, não era por aí, não devia ter falado isso, não devia ter feito aquilo. Tu tem que ter profeta, aquele que pode entrar na tua casa e dizer: chega aí, chega aí. Igual o Natã. Eu acho maravilhoso quando Davi pega a Batseba e Deus vai Natã. Olha que ele nem vai na Gol, vai Natã. Ele vai Natã e fala com Natã. Fala assim: você não gosta de historinha? Então vou contar uma historinha para tu. Mas no final, o que é que ele falou? Esse camarada é você, Davi. Você pegou a mulher do Urias. Você, rapaz, não podia. Você tem que ter gente que fala o que você... Porque terminou de pregar, pregou nada. Vai para casa, sabe o que o pessoal da igreja fala? Nossa, senti Deus. Aí você entra no carro, sua mulher fala: você não estudou nada, não? Você não leu nada? Tu tem que ter gente para te falar sim ou não? Se você temer a Deus, guardar os princípios, se você tiver referências positivas, se você tiver amigos e saber colocá-los em níveis diferentes, se você tiver gente para entrar com você nas batalhas físicas, entrar com você nas batalhas espirituais e poder falar a verdade para tu. Porque olha só, tempo atrás nós estávamos almoçando, estava eu e um camarada. Eu não conhecia direito o cara, conhecia o outro. Aí a gente estava comendo e entrou um negócio de alface, bem aqui no centroavante, no cara. E eu e o amigo dele estão sentados de frente para ele. Aí eu vi, né? Que verdinho. Não tem nada contra alface, eu não sou vegetariano, até porque meus ancestrais não construíram arco e flecha para correr atrás de um repolho. Dá licença? Eu sou... Aí, eu fiquei quietinho. Deu uns 5 minutos, eu olhei para o cara e falei assim: esse cara é seu amigo? Ele falou: é, Cláudio. Eu falei: mas tem um sujeira no seu dente. Faz 5 minutos e ele não falou. Se ele fosse seu amigo, ele falava: o dente está sujo aí. Tu tem que ter gente que fala. Isso. Então que não falte para mim, que não falte para você o temor do Senhor. Que não falte para pastor Silas, certo? Que não falte para nós, certo? As pessoas que são extremamente cruciais para a nossa caminhada. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você estendesse as suas mãos em direção a este homem, e eu quero encerrar aqui a minha participação. Estenda as mãos para cá. Pastor, chega aqui, por favor. Nós vamos estar orando. Estenda as mãos para cá, igreja. Amém? Senhor nosso Deus e Pai,
O Senhor tem levado teu filho a lugares tão desafiadores. O Senhor tem dado uma voz profética, forte, aguerrida, lutadora, que teu filho recebe hoje adjetivos que nem verdadeiros são, mas pelas causas, ó Deus, que o Senhor tem dado e colocado no coração dele. Por isso, que ele seja revestido do teu poder, da tua sabedoria, que teu Espírito Santo sempre esteja governando a mente do teu filho. Nós declaramos saúde para o teu filho, física, emocional, intimidade espiritual com teu filho, em nome de Jesus. Que todo lugar que ele colocar a planta do pé dele, lhe seja dado por herança, como o Senhor fez com Josué. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe.